O meu pai sempre me disse que eu nunca fui o seu filho, e deixou toda a carga sobre mim. Eu sempre me considerei um trabalhador silencioso, o burro de carga da minha própria família. Cresci em um lar de classe média baixa, onde nunca faltou o essencial, mas as verdadeiras lições não vinham dos livros nem dos abraços. Vinham das lutas diárias sob o mesmo teto. Desde cedo, as responsabilidades me caíram como uma chuva implacável. Nascido em uma família de 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres, a divisão de afeto e cuidado parecia igual à primeira vista. Meus pais, ou melhor, a minha mãe se esforçava para que nunca sentíssemos a falta do que precisávamos. Contudo, à medida que fui crescendo, o peso da responsabilidade se fez de forma desigual. Aos 12 anos, enquanto minha irmã mais velha, já prestes a completar 18, desfrutava de uma liberdade que eu só podia imaginar. Fui encarregado de funções que, segundo meu pai, definiriam o que era ser homem. Lembro-me com nitidez de todas as vezes em que meu pai me chamava para arrumar as peças de carro, sujas de graxa. Bora, rapaz, pega essa lata de tinta, esses parafusos, e organiza tudo. Fazia o trabalho com esmero, mas ao terminar, ele simplesmente espalhava tudo pelo chão novamente e ordenava: refaz tudo, agora com mais atenção. Eu, com as unhas impregnadas de graxa e sem sequer um par de luvas, uma vez para ser a última, questionei a ineficiência daquele método. Pai, por que não deixamos as peças onde estão e depois guardo tudo de uma vez? A resposta foi um soco na nuca, uma lição brutal, que me ensinou que questionar era sinal de fraqueza. Naquele instante, aprendi que ser homem significava suportar sem chorar. O fardo não parava na oficina improvisada da garagem. Chegando em casa, meu destino era o mesmo. Tira os meus sapatos, pois estou cansado! E não reclame, não, você não paga nada aqui. Se ficasse indignado com uma simples expressão minha, vá buscar o cinto. Sem espaço para reclamar, eu obedecia, mesmo que cada gesto estivesse impregnado de humilhação e descaso. Certa vez na infância, alguns colegas do bairro foram em casa me chamar para jogar futebol, mas o meu pai disse que eu estava de castigo. Então, ele sugeriu: basta você aceitar levar uma dúzia de bolo com a palmatória, e eu te libero para brincar. Os garotos falaram: vai, aceita para irmos brincar. Eu aceitei. Meu pai pegou a palmatória e começou a me bater, na frente dos meus amigos, e quando terminou, mandou-me guardar a palmatória e continuar de castigo. Valeria a pena se ele fosse homem e cumprisse uma simples promessa de acordo com a proposta. Ele sempre disse que homem tem palavra, algo que ele não teve. Foi muito humilhante e cruel com uma criança que olha para o seu pai como um herói, como um exemplo, enquanto meus irmãos, que não sofriam nem um décimo do que eu sofria, encontravam indulgência. Mas eu, o FDP, recebia toda a parte da ira e das tarefas ingratas. Aos 16 anos, a crueldade assumiu uma nova forma. Meu pai, num gesto que me marcaria para sempre, fez um cartão de crédito com o meu nome. Não para o meu uso, mas para que ele, sem sair de casa, desfrutasse de vantagens que, para mim, eram uma obrigação. Quando ele dizia que homem não vai para a cozinha, qualificando essa tarefa de coisa de mocinha, eu era o escolhido para preparar e entregar o alimento, carregando essa contradição com a mesma resignação forçada. Um dia, a gota d'água. Cansado de suportar a humilhação, eu desafiei: se é coisa de mocinha, então faz você mesmo, pai. Sua mão não é quebrada! A reação foi imediata. Ele se levantou furioso e, mesmo treinando boxe e já medindo 1,80 m com 84 quilos, jamais permiti que a violência se transformasse em algo que eu nutrisse contra ele. Nunca vou bater no meu próprio pai, pensei. Mas também não podia permitir que continuasse a me bater por uma simples palavra. O passado, marcado por cicatrizes físicas e emocionais, não me deixou esquecer o que já havia passado. Aos 9 anos, há poucos dias para os 10 anos, sofri um acidente grave, um episódio que beira o inexplicável, onde a mídia local chegou a noticiar a minha morte. Sobrevivi, claro, e tive alta hospitalar no dia do meu aniversário, porém ganhei presentes inesquecíveis. Ganhei um empurrão, uma queda, 2 chutes e um ponto rompido em meu corpo. Ainda estava com ataduras na região abdominal e costas. Muitos pontos da suturação nas perfurações que o meu corpo sofreu. A comemoração do meu aniversário nunca foi uma festa de alegria. Em vez disso, era repleta de lembranças amargas. Sempre fui o filho obediente. Nunca bebi, nunca fumei e, mesmo carregando um fardo tão pesado, jamais desafiei a autoridade do meu pai. Não porque eu fosse fraco, mas porque fui ensinado que homem sofre em silêncio. Enquanto meus irmãos que desobedeciam, bebiam e passavam noites fora, eram premiados com presentes caros e elogios. Eu era o repositório das humilhações.
Quando tentei romper com aquele ciclo, o preço foi alto. Cheguei a cogitar me alistar nos fuzileiros, mas minha mãe, temerosa de me ver explodir de raiva, implorou: "Você nunca mais será meu filho se fizer isso!" E por causa dela, permaneci sob o mesmo teto, mas decidi que não comeria. Mas o que meu pai colocasse na mesa, nem aceitaria ser chamado de filho por alguém que tanto me amaldiçoava. Meu pai, que frequentava a igreja e se transformava em uma ovelha diante do altar, logo saía e voltava ao seu antigo eu. Um homem que espalhava brigas, humilhações e um ódio que parecia não ter fim. Na vida adulta, ele tentou me escravizar de novo, exigindo que eu trabalhasse apenas em troca de teto e comida, enquanto meus irmãos seguiam caminhos que lhes garantiam ajuda e conforto. Mas a verdade é que o que eu ganhei foi a minha própria resiliência. Apesar das dores, eu sou grato por ter sido forjado como alguém que batalha para vencer. Hoje sou um homem construído a partir das cinzas de cada humilhação. Aprendi a consertar tudo, de móveis a eletrônicos, a fazer reformas e a enfrentar desafios com a força que só quem foi subestimado pode ter. Enquanto meus irmãos ainda se perdem em festas e facilidades, eu encontrei na disciplina e no aprendizado o caminho para minha segurança financeira. Hoje sou funcionário público, um símbolo da minha própria superação e construindo a minha própria família. Recentemente, meu pai, aquele mesmo homem que negava ser meu pai e me amaldiçoava, por cada erro que via em mim, passou a me tratar com uma falsa indulgência. "Filho, por que você fala comigo tão friamente? O que eu te fiz para você ser assim?" Pergunta, como se esperasse uma resposta que pudesse apagar anos de dor. E eu, com a frieza de quem já sofreu demais, respondo apenas com o essencial. Pois aprendi que quem bate esquece e a memória dele é tão curta quanto sua capacidade de amar. Hoje escrevo esta história de forma anônima, pois não desejo mais reviver os horrores do passado em nome de vingança ou tristeza. Mas desejo que saibam que cada soco, cada humilhação e cada lágrima, mesmo quando eu não podia derramar uma única, me moldaram para ser o homem que sou agora. Meu pai quer que eu o trate com amor e que fale além do necessário. Mas a verdade é que eu o perdoei. Não posso esquecer cada gesto de dor que ele infligiu em mim. Desejo-lhe saúde, longevidade e felicidade, mas acima de tudo, desejo manter a distância que me protege do passado. E para você que me escuta, que carrega seus próprios fardos, nunca se esqueça que o valor de um homem não está em quantas vezes foi derrubado, mas em quantas vezes se levantou. Mesmo que a memória de quem o agrediu se perca em um mar de desculpas. Que Deus te proteja e que cada um encontre a paz que tanto busca. Eu escolho a liberdade, a superação e a justiça de ser finalmente eu mesmo. Esta é a minha verdade, contada sem máscaras e sem ressentimentos, mas com a firme certeza de que cada cicatriz me ensinou a ser melhor. Espero que, ao compartilhar minha história, você encontre a força para transformar seus próprios desafios em vitórias. Obrigado por ter acompanhado a minha história. Curta o vídeo e deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa história. E se você passou por algo assim, siga o canal e ajude-nos a crescer e trazer mais histórias. Até a próxima!